noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você recebe todos os dias as nossas missas, nossas novenas, sempre vai estar rezando conosco, em comunhão conosco e com a Santa Igreja. Celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa. Como Jesus, que bom sermos reconhecidos na partilha do que somos e do que o Pai nos põe nas mãos para administrar. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas nos templos santo de Deus, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, tende
santos no reino dos céus. Tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e paz na terra aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:
Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração deste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor a vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram.
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, reunidos nesta liturgia pascal, neste tempo solene da ressurreição, neste terceiro domingo, nós nos deparamos com este belo texto dos discípulos de Emaús. E a gente nota, por esta narrativa, que diante de diversas evidências da ressurreição do Senhor e da própria presença dele, nós estamos como que cegos. A fala desse discípulo: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, faz com que nós percebamos que o nosso coração, na maioria das vezes, ele arde, mas não com o ardor do fogo do Espírito Santo, mas com o ardor dos pecados, o ardor das amarguras, o ardor das prepotências, enfim, de tudo aquilo que faz com que nós tenhamos um coração totalmente distante de Deus. É bonita a narrativa no início, mostrando que esses homens estavam voltando, de Jerusalém para Emaús, provavelmente decepcionados, entristecidos pelo que acontecia. A esperança havia acabado, tecnicamente, para eles. Tudo havia ruído. Mas, como eles mesmos falam depois, mas foram as mulheres e não encontraram ele lá, os apóstolos também foram e não encontraram, foram mas não sei quem, foi não sei o que lá. Mostra isso para a gente, irmãos, que muitas vezes o fato de nós estarmos com Deus e ouvirmos o testemunho da verdade da sua vida, da sua ressurreição, os seus ensinamentos, às vezes eles batem em nós como se fosse pedra. E uma água, quando ela bate na pedra, para que aquele famoso ditado, diga que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, para que isso aconteça, a água tem que bater muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Mas sempre no início, e na maioria das vezes, a água bate, respinga e volta. Isso significa que a graça de Deus e o que o Senhor ele nos ensina, muitas vezes acabam
por só respaldando em nós, e nós não sentimos esse ardor da ressurreição. E nós estamos vivendo este tempo propício. A ressurreição do Senhor, ela tem que fazer com que o nosso coração realmente arda, mas não com esse ardor de pecado, esse ardor de incredulidade, de tristeza, de decepção, mas com o ardor do Espírito Santo, porque Jesus se põe ao nosso lado no caminhar do dia a dia, da mesma maneira que Jesus andou com esses homens. E é interessante ainda que esses homens ficam até indignados. Ora, Senhor, você não sabe o que aconteceu? É interessante que Jesus, ele era reconhecido por todos. Jesus, ele era... todo mundo sabia, os seus amigos, os seus inimigos, quem ele era. Porém, o fato de aparecer alguém ali que não estava nem acontecendo, estava por fora da conversa, aparece como, muitas vezes, uma afronta. Só que Jesus, ele olha para o coração desses homens e enxerga o que realmente estava acontecendo. E ele começa a fazer um trabalho de evangelização muito bonito. Primeiramente, com a primeira parte da narrativa, não era preciso que isso tudo acontecesse. Ah, meus irmãos, olha lá a primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, São Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se coloca diante do povo e apresenta esse Jesus, primeiro exaltando a sua magnanimidade, exaltando a sua realeza, tudo que ele fez, tudo que ele era, tudo que aconteceu. Porém, ele fez tudo, porém vocês o mataram, pregaram-no na cruz, mas a morte jamais o dominou, a morte não teve poder sobre ele, a morte não o segurou num túmulo, numa pedra vazia. A pedra do túmulo de Jesus está lá hoje na chamada Igreja do Santo Sepulcro, em Israel. Para nós católicos, aquele lugar é um lugar sagrado, é um lugar onde se acredita realmente que o corpo do Senhor esteve sepultado, mas é só uma pedra. Davi, que é aí o exemplo do melhor rei que Israel já teve, o exemplo, o túmulo dele também está lá. Só que lá dentro do túmulo de Davi tem osso, tem os restos mortais, está lá, cheio. O de Jesus não está, o de Jesus está vazio. Então, nós temos que perceber que tudo aquilo que o Senhor realizou foi para cumprir o que a Escritura mandou. E cumprindo tudo o que a Escritura mandou, ele pôde ser superior realmente à própria morte. E a catequese de Jesus, então, começa nesse sentido, porque é não só a dizer que era necessário, mas é provando. Jesus começa a explicar a Bíblia, começa a explicar a palavra, começa a explicar o que esses homens até já conheciam, porque já conviveram no templo diversas vezes e ouviram a palavra de Deus diversas vezes, mas jamais compreenderam. Mostra que nós também ouvimos todos os dias a palavra de Deus. Mostra que muitas vezes nós tomamos Eucaristia todos os dias até, mas às vezes nós não conseguimos compreender. O coração continua fechado, o coração continua amargurado. São Pedro também na sua catequese continua lá na segunda leitura mostrando que Deus, ele não olha para as pessoas em tom de julgamento, mas ele sabe que o principal de tudo não é o pecado que nós fazemos, mas é a redenção que Jesus fez. Porque a redenção de Jesus, ela fez o pagamento do nosso resgate. Aqui, ele compara isso com o ouro e a prata, os metais mais preciosos que existem. Nem todo o ouro, nem toda a prata do mundo seria suficiente. Nós sabemos que na época das escravidões do mundo, de modo geral, as bíblicas e não bíblicas, o dinheiro era usado para pagar, comprar, vender escravos. Hoje, Jesus mostra, eu não preciso de dinheiro para pagar o seu resgate. O meu resgate foi pago na cruz e a minha ressurreição mostra que a libertação está completa.
Porque se Jesus não ressuscita, então as suas palavras são limitadas e em vão. Mas a libertação da humanidade só tem sentido com a ressurreição do Senhor. E é desse jeito, então, que nós temos a nossa glória e esperança em Deus. A nossa glória e esperança em Deus, então, ela só pode ser mostrada justamente pelo que o Cristo testemunhou com a sua vida, no seu amor total pela humanidade. Como que esses discípulos não entenderam isso? Como que nós também, muitas vezes, estamos como esses discípulos de Emaús, anda para lá, anda para cá, bate cabeça e não consegue compreender o que realmente Jesus fez por todos nós, e que celebrar esse tempo santo da ressurreição não é somente recordar, é reviver, é deixar com que todos esses eventos que nós celebramos entrem na nossa vida e lapidem o nosso coração. Quando o nosso coração está aberto, quando o nosso coração está cheio de alegria, porque Jesus veio para esses homens para transformar tudo aquilo que eles estavam sentindo em alegria. Ele tirou o luto, tirou a decepção, tirou a tristeza e transformou em alegria, em esperança, em vida. É o que sobra. O que sobra então? Sobra Jesus ainda dar o último passo para esses homens. Não é só a palavra, mas eu tenho que me fazer e me mostrar presente ainda mais. E aí ele faz o que ele mais amou fazer, o que ele faz todos os dias para nós. Mostra a Eucaristia. E é aí que o olhar dos discípulos se abre. É aí que eles percebem, então, tudo aquilo que eles estavam resmungando. É aí que eles percebem, então, essa transformação que Deus operou na vida deles. E Deus quer operar essa transformação na sua vida, na minha vida, para que eu seja mais crente, para que eu consiga mais trazer a boa nova de Jesus ressuscitado à humanidade. Não é possível um católico viver esses mistérios que nós vivemos, cheio de riqueza, de simbolismo, mas também de espiritualidade, e continuar da mesma maneira. Nós somos glorificados por Deus, porque Deus assim o fez, para que todas as coisas fossem novas. Os discípulos reconheceram Jesus no caminho, nas Escrituras e no partir do pão. Por isso peçamos nesta liturgia de hoje. Peçamos que o Senhor nos ajude a vê-lo, que o Senhor nos ajude a compreender mais a sua palavra, o seu amor, o seu resgate, tudo aquilo que Ele fez por nós, para que as celebrações não sejam mais uma celebração, mas sejam essa nossa Páscoa da eternidade de pertencimento ao povo de Deus. Vamos rezar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, para sermos como Jesus, filhos e filhas amados, que vos dão prazer, pedimos força rezando. Ó Pai, divinizai nosso coração e atitudes. Dai à Igreja e vosso Filho morrer para a iniquidade e com ele ressuscitar e entrar em vossa glória. Rezemos. Ó Pai, divinizai nosso coração e atitudes. Dai-nos pela Eucaristia ser reconhecidos como vossos na partilha solidária de nós mesmos e dos nossos bens. Rezemos. Ó Pai, divinizai nosso coração e atitudes. Dai-nos acolher vosso Filho como viajante ao nosso lado e como caminho que nos leva até vós. Rezemos. Ó Pai, divinizai nosso coração e atitudes. Dai-nos, ó Pai, sermos vossos já aqui, e assim testemunhar-vos vosso reino até os confins da terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A terra apavorada emudeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A terra apavorada emudeceu, quando Deus
Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém, Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz.
Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. Do que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está.